Mas eu estava estudando ontem Eclesiastes, capítulo 10, versículo 10. E eu quero trazer o que o Espírito Santo colocou no meu coração, que eu estava estudando essa semana, eu quero trazer para vocês também como alimento do Espírito Santo. Eclesiastes, capítulo 10, versículo de número 10. Lembrando, irmãos, os amigos que nos acompanham pelas redes sociais, nós estamos aqui na nossa sede estadual do Ceará, Fortaleza, na rua Princesa Isabel, 1103. Acharam, queridos? Eclesiastes, capítulo 10, versículo 10. O texto diz assim: se estiver embotado o ferro e não se afiar o corte, então se deve por mais forças, mas a sabedoria é exatamente ou excelente para dirigir. Excelente para dirigir. Queridos, olha aqui para mim. Quando o rei Salomão, inspirado por Deus, pelo Espírito Santo, escreveu essas palavras que nós acabamos de ler, ele não só deixou um princípio natural, mas paralelamente ele estabeleceu também um fundamento espiritual. Que fundamento espiritual que Salomão estabeleceu aqui nesse versículo quando ele escreveu? Primeiro ele está dizendo aqui, se estiver embotado o ferro, ele está falando aqui do ferro do machado. Era uma ferramenta muito comum naquela época, o machado, que se usava para cortar lenha, né? Era muito usado. Se tiver embotado, o que é o ferro embotado? É o corte, é o machado sem corte, sem estar afiado. Quando o machado não está afiado, o que você vai fazer? Você vai ter que colocar mais força. Quanto menos afiado, mais força. Quanto mais afiado, menos força. E isso é um princípio espiritual que nós temos que aplicar na nossa vida. Porque pode ser que nós estejamos como machado embotado, ou seja, sem corte, não está afiado. E aquelas batalhas que às vezes nós enfrentamos na vida, tornam-se mais árduas, mais difíceis. Não é porque Deus é fraco, Deus continua sendo poderoso. É porque nós não estamos afiados no Senhor. É porque nós não estamos devidamente em comunhão com o Senhor. Nós precisamos afiar nosso machado. Ou seja, a nossa comunhão com Deus. Por quê? Se você pegar duas pessoas, uma com o machado embotado, com o ferro do machado embotado, sem corte, e a outra bem afiado, e eles forem cortar uma árvore, qual você acha que vai terminar primeiro? Aquele que está com o machado afiado, irmãos. Mas você olhar, ele passou um tempo, ele gastou um tempo para afiar o machado dele. Ele passou. E é esse tempo que nós temos que aprender a passar com Deus. Afiar nosso machado, buscar a Deus, dedicar nossa vida em oração, ao estudo da palavra de Deus, para que o ferro do nosso machado, da nossa comunhão com Deus, da nossa fé, não fique embotado. Então, se você pegar, às vezes a pessoa diz assim, eu não entendo. Eu já estou na igreja há tantos anos e eu não recebo uma bênção. E tem gente que está menos tempo que eu, Deus está abençoando. Mas por quê? O segredo não é o tempo de igreja, é o tempo que você passa afiando o seu machado. É o tempo da comunhão, que você passe oração, buscando a Deus, se envolvendo com a presença do Espírito Santo. Então, quanto mais afiado tiver sua comunhão com Deus, a sua fé, menos emprego de força você vai fazer. Você já experimentou quando você está cortando uma carne?
Se aquela faca é ruim, não tem corte, você tem que ficar forçando para cortar. Por quê? Porque não tem corte, você até estraga. E se for uma picanha, então, irmão, se você forçar, você acaba estragando a carne. Depois, quando você vai assar a carne, ela fica dura. Por quê? Porque não tem corte. Aí você tem que colocar mais força. Mas quando você tem aquela faca bem afiada, você passa, ela corta facilmente, sem força alguma. Assim tem que ser a nossa fé no Senhor. A partir do momento que a ferramenta adquire o corte, irmãos, que vai fazer tudo mudar, aquele corte, isso vai determinar o resultado, não é mais a força. Não é mais a força, mas é o corte. A partir do momento que você adquire a comunhão com Deus, que você vive uma vida de oração, uma vida aos pés de Cristo, aquelas batalhas que você acha que vai acabar com você serão as mais fáceis da sua vida. Mas às vezes a gente tem tempo para tudo, mas não tem tempo de afiar o machado. A gente tem tempo para tudo, mas não tem tempo de estudar a Bíblia. Eu estava vendo um profissional falar essa semana que qual é a dica para ele dar às pessoas que estudam. Ele disse: estudem todos os dias, um pouquinho, não precisa ser muito. E anotem tudo que vocês estiverem estudando. Porque aquilo que você anota, o seu cérebro registra. Ele diz, as pessoas com o tempo, as coisas foram evoluindo, e eles começaram a digitar no computador, no tablet, e aquilo que eles digitam lá fica só na memória do computador, mas o que você escreve fica na sua memória. E nós deveríamos fazer isso também quando a gente está estudando a Bíblia. Eu, por um tempo, comecei tudo digitando no tablet. Ontem eu parei, vou parar com esse negócio. Eu fui lá na livraria, preguei um bloco de anotação. Falei, tudo que eu estudar agora eu vou anotar nesse bloco. Depois que eu anotar, aí é que eu vou digitar e vou passar para o tablet. Por quê? Porque eu quero ter essas informações dentro de mim. Porque quando eu precisar, o meu machado vai estar afiado. Assim é a palavra de Deus. Nós temos que aprender. Mas às vezes a gente não aprende, irmãos. A gente fica numa luta danada porque não afia o machado. Porque a gente não procura aguçar a nossa fé em Deus. A sua comunhão com Deus é que vai determinar o resultado, irmãos. É a sua comunhão. Quando o ferro do machado deixa de estar embotado, ou seja, ele passa a estar afiado, já não é mais a força. Já não é mais a força que dá o resultado. Mas sim o machado afiado. Assim é a nossa comunhão com Deus. Quer ver? Abra sua Bíblia agora, lá no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 6. Atos dos Apóstolos, capítulo 6, versículo 1. Atos dos Apóstolos, capítulo 6, versículo de número 1. Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. Versículo 2. E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos as mesas. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, os quais constituamos sobre este importante negócio. Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra.
Olha que interessante. A igreja primitiva começou a crescer. E os apóstolos já não estavam mais dando conta. Algumas viúvas estavam desamparadas, sem assistência, e havia um conflito no meio deles. Então os apóstolos chamaram e disseram assim: nós vamos fazer o seguinte, nós vamos escolher alguns irmãos cheios do Espírito Santo, de boa reputação, sabedoria, e vamos constituí-los para tratar desse negócio. Mas nós vamos perseverar no quê? Na oração e no ministério da palavra. Nós vamos afiar o machado. Eles vão cuidar dessa missão e nós vamos afiar o machado. É assim que... por quê? Porque eles estavam tão atarefados com as outras coisas que eles estavam deixando o ministério da palavra e da oração. Às vezes acontece conosco também, irmãos. O ministério da palavra e da oração, ele não é só dos apóstolos, é de todos nós, que nós somos discípulos do Senhor, e nós temos que buscar o ministério da oração e o ministério da palavra. Temos que nos aplicar nisso, nos aplicar o ministério da oração, o ministério da palavra. Eles perceberam que estava tomando o tempo deles as outras coisas, constituíram pessoas para aquela função, e disseram: vamos dedicar mais a esse ministério, o da palavra e o da oração, vamos perseverar nisso. É o que você tem que fazer. Às vezes, você está se dedicando tantas outras coisas, mas esses dois ministérios aqui, que é o ministério da oração e o ministério da palavra, a pessoa não faz. E nós precisamos. Às vezes a pessoa chega até nós, humanamente falando, não tem o que falar para a pessoa. Mas se a gente estiver aplicando a nossa vida ao ministério da palavra, naquela hora Deus vai dar a palavra. A gente vai abrir a boca e aquela palavra certeira virá ao coração da pessoa com uma resposta de Deus. Às vezes, eu já não sei mais o que eu falo para o meu filho. Eu já não sei o que eu falo mais para minha esposa, para o meu marido. Se dedica, irmão, ao ministério da palavra. Se dedica à oração. E Deus vai colocar a palavra na tua boca. E quando você abrir a tua boca, não é para machucar, não é para ferir, mas é para edificar. Você está com o ferro do machado bem afiado, não está embotado. E aí a sua palavra corta, mas ela não corta a carne, ela corta lá no espírito da pessoa. A pessoa sente que é Deus falando. A pessoa sente que é o Espírito Santo tocando, irmãos. Então, às vezes, nós estamos dedicando a vida a tantas outras coisas. E a oração e o ministério da palavra a gente não dedica. A gente não dedica. Eu pego no pé das pessoas aqui, que a gente faz todo mês, o propósito do mês, a gente entrega o cartão com versículo para cada dia do mês. A pessoa ler e orar. É o ministério da palavra e da oração, irmão. Está ali dentro desse propósito, todo mês. Para a pessoa ler todo dia, como esse profissional estava dizendo. E olha, se você quer aprender, estude um pouco, não precisa ser muito, mas seja todo dia e anote o que você está estudando, que você vai gravar. E muito mais quando a matéria é espiritual, quando a gente está lidando com a palavra de Deus. A gente terá sempre uma boa palavra para dar para os nossos filhos. A gente vai sempre ter uma boa palavra para dar para o nosso cônjuge. Que às vezes você chega em casa, tua esposa não está muito bem. Ou às vezes é o marido. E se você tiver com seu ferro bem afiado, seu machado bem afiadinho, sua fé bem afiada, você vai saber dar uma boa palavra para levantá-la, para ajudá-la, para fortalecê-la e para melhorar o seu relacionamento. Mas aí tua fé está embotada como o ferro do machado.
Aí ela vem, você vem com brutalidade. Você não tem fé em Deus, você tem que crer mais no Evangelho. Você vai na igreja, não sei o que você faz lá na igreja, que você continua do mesmo jeito, você não muda. Você está com o ferro do machado embotado, irmão. Pá, 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 pá. Batendo, 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 batendo e não corta. Só machuca. Só vai trazendo mais dano. E aí não resolve o problema. E a solução está no Senhor, irmão. Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. Não adianta. Você está igual o lenhador lá com o machado. Está embotado o ferro. Ele tá. Pum, pum, pum. O outro só faz assim, ó. Cortou. Porque um está embotado e o outro está afiado. A diferença dos cristãos que vencem e os que não vencem. A diferença daqueles que estão crescendo e os que estão minguando, diminuindo. Essa é a diferença. Às vezes a pessoa diz assim: eu queria ter mais de Deus na minha vida. Você só vai ter mais de Deus quando Deus tiver mais de você. Deus está tendo mais de você? Analisa isso. Pensa sobre isso. Eu quero ter mais de Deus. Mas não é possível ter mais de Deus se Ele tiver pouquinho de você. Ele tem que ter mais de você também. Mais da tua vida, mais do teu tempo, mais da sua dedicação. Nós tínhamos que ser como aquelas pessoas, sem tempo para voltar para casa quando a gente vem num culto como esse. Se Deus nos chamar para ficar orando aqui 6 horas direto, como a gente fez aquele jejum na igreja, que a gente começou aqui 6 da manhã e terminou a oração às 18 horas. O que a gente estava fazendo esse dia? A gente estava afiando a nossa fé. Irmão, e como me fez bem aquele jejum. Você não sabe como eu me senti bem fazendo aquela consagração. E muitas pessoas mandaram mensagem para mim dizendo: olha, aquele dia para mim foi muito bem. Depois daquele dia eu me senti assim, uma pessoa muito mais leve, muito mais paciente. E a gente precisa fazer mais isso. Fazer mais isso. E isso vai fazer toda a diferença. Então o tempo gasto com Deus é afiando a sua fé. A leitura da palavra, a oração, a participação dos cultos da igreja. Tem gente que não gosta de vir no culto não, irmão, vem forçado. Se caiu uma chuva como está caindo hoje está chovendo é muito, a pessoa diz assim: hoje eu não vou não, está chovendo. Mas se chover a semana toda, se chover o mês todo, se chover o ano todo, como é que nós vamos fazer? Não tem como, irmão. A gente tem que enfrentar as mudanças do tempo. E às vezes o tempo muda, não é só esse tempo não. Às vezes o tempo também, na vida espiritual, às vezes ele muda. Às vezes a coisa fica feia. As nuvens escuras aparecem, mas a gente tem que enfrentar. A gente tem que buscar. E tem gente que não gosta de buscar. Então, nada pode nos afastar da nossa fonte. Quem é a nossa fonte, irmãos? É o Senhor. A gente tem que estar ali com a cara na nossa fonte, bebendo da água, saciando a nossa sede no Senhor Jesus. Eu gosto muito do que está escrito lá em Gênesis, capítulo 49. Olha que interessante. O versículo é o versículo 22. Gênesis 49, 22. Olha só. José é um ramo frutífero. Ramo frutífero junto
à fonte. Os seus ramos correm sobre o muro. Ele está falando aqui do José. A Bíblia diz que ele era o ramo frutífero, ele dava frutos. Mas por que ele dava fruto? Porque ele era igual o ramo junto à fonte. Essa fonte para nós é o Senhor Jesus. Quanto mais juntos de Jesus nós estivermos, mais frutos nós daremos. Mais crescimento, mais produtividade nós teremos. Essa palavra José, você pode trocar e colocar o teu nome. Pedro é um ramo frutífero. Maria, Joana, é um ramo frutífero. Ramo frutífero junto à fonte. Como ele diz aqui, ramo frutífero junto à fonte, seus ramos correm sobre os muros. Eu preciso ser um ramo frutífero. Eu preciso dar fruto. Como é que eu faço? Vida no altar de Deus. Vida comprometida com o Evangelho. Com o tempo, irmãos, se a gente não vigiar, ao invés de ser cristão, a gente vai se tornando religiosos, pessoas religiosas. E Deus não nos chamou para sermos religiosos. Deus nos chamou para sermos filhos que vivem uma vida de comunhão com Ele. A religiosidade é um perigo. E a gente não pode ser tomado pela religiosidade. A gente tem que ter a comunhão com Deus todo dia. Tem que ser diário. Faça um planejamento com Deus. Deus, eu vou consultar o Senhor todos os dias através da oração, através da leitura da palavra. Eu vou buscar o Senhor. Eu vou ter uma vida mais santa, mais comprometida com a verdade. Você vai ver. As coisas vão começar a funcionar melhor para você. Tem que estar junto à fonte para ser frutífero. E aqui tem um detalhe. José é um ramo frutífero junto à fonte. Seus ramos correm sobre os muros. Tem uma tradução que diz excedem os muros. Muros na Bíblia representam o que? Obstáculos. Se você estiver junto à fonte, você vai exceder os obstáculos. Você vai superar os obstáculos. Quando a gente tem uma vida de oração, aparece uma dificuldade, a gente consegue superar. A gente consegue vencer, porque a gente está junto à fonte. É na fonte que você, desembota seu machado, sua fé. Você afia a sua fé. Que você faz a sua fé ser eficiente. Mas tem que gastar tempo, né, irmão? O lenhador fica lá. Está lá. Está afiando o machado, passando a ferramenta. E o outro não. O outro está lá distraído. Né? Aí vai ter a hora que eles vão ter que trabalhar, né, irmão? Aí um volta mais cansado e o outro menos cansado. Quem é que voltou menos cansado? O que afiou o machado. O que passou um tempo afiando ali o machado. Ele volta menos cansado. Ele teve mais resultado que o outro. Mas Camila, eu já estou cansado. Estou cansado de orar por esse meu marido. Estou cansado de orar por essa minha esposa. Estou cansado de orar por esse meu filho. Olha o machado, olha o machado. Passa mais tempo lá, Porque aí você vai ter menos desgaste na sua vida. Pode ter certeza disso. Irmão, se a gente negligenciar o nosso relacionamento com Deus, as batalhas mais simples se tornarão longas e desgastantes.
As mais simples vão se tornar longas e desgastantes. Não negligencie o seu relacionamento com Deus. Irmão, Jesus é uma pessoa. E essa pessoa está aqui. Você deve morar com mais pessoas na sua casa. Todo dia você conversa com elas, não conversa? Bom dia, como é que vai? Oi, tudo bem? Você quer almoçar? Você quer jantar? Você não conversa? Jesus também é uma pessoa, está ali com você. Você precisa conversar mais com Ele. Você não pode negligenciar esse relacionamento. No teu trabalho, na tua casa. Está lavando louça, você está conversando com Jesus. Está no trabalho, você está conversando com Jesus. Ah, mas vão pensar que eu sou louco. Que pense. Eu prefiro ser um louco de Jesus do que um certinho da cabeça sem Jesus. Que vai ficar depois aí, se desgastando na vida, sofrendo. E como diz o ditado popular, igual vaca atolada. Já viu vaca atolada no brejo? Sozinha não sai não, irmão. E às vezes, nem alguém tentando tirar. Às vezes tem que sacrificar, porque ela não consegue tirar. Então, se você negligenciar o seu relacionamento com Deus, aquilo que era simples, torna-se algo mais difícil. Por quê? Cada minuto investido com Deus significa menos tempo e menos força. Quer ver? Josué capítulo 7, versículo 1. Josué capítulo 7, versículo 1. E prevaricaram os filhos de Israel no anátema, porque Acã, filho de Carpe, filho de Zabde, filho de Zerá, da tribo de Judá, tomou do anátema, e a ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. Enviando, pois, Josué de Jericó alguns homens a Ai, que está junto a Bet-Aven, da banda do oriente de Betel, e falou-lhes dizendo: subi e espiai a terra. Subiram, pois, aqueles homens e espiaram a Ai. E voltaram a Josué e disseram-lhe: não suba todo o povo, subo alguns 2.000 ou 3.000 homens a ferir a Ai. Não fadigues ali a todo o povo, porque poucos são os inimigos. Assim, subiram lá do povo alguns 3.000 homens, os quais fugiram de diante dos homens de Ai. E os homens de Ai feriram deles alguns 36, e seguiram-nos desde a porta até Sebarim, e feriram-nos na descida, e o coração do povo se derreteu e se tornou como água. Então Josué rasgou suas vestes, se prostrou em terra sobre o seu rosto, perante a arca do Senhor, até a tarde, ele e os anciãos de Israel, e deitaram pó sobre as suas cabeças. E disse Josué: ah, Senhor Jeová, por que com efeito fizeste passar a este povo Jordão, para nos darem nas mãos dos amorreus, para nos fazerem perecer? Tomara-nos contentáramos com ficarmos delém do Jordão. Ah, Senhor, que direi, pois Israel
virou as costas diante dos seus inimigos? Só até aqui o bastante, irmão. Depois que o Josué, ele conquistou a cidade de Jericó, onde eles gritaram, deram 7 voltas à muralha, depois gritaram, as muralhas foram ao chão, apareceu uma outra terra a ser conquistada, a cidade Ai. Era um lugar tão pequeno quanto o nome. Naquela época, quando você ia para uma batalha, o que você fazia antes? Você tinha que mandar algumas pessoas responsáveis, não podia ser qualquer um, tem que ser preparada, tinha que ser responsável para espiar primeiro a terra, para trazer o relatório de como a terra era e como ela se encontrava, como eram os inimigos, quais eram as pessoas que habitavam naquele lugar. E o Josué então chamou alguns espias e enviou para trazer o relatório da cidade de Ai. E eles foram. A gente, quando vai para uma missão, a gente tem que ir debaixo da unção do Espírito Santo. A gente não pode ir na carne, mas às vezes a gente vai. E eles foram. Chegando lá, eles olharam, o inimigo era em menor número. Não tinha muita gente. E aí então, no versículo 2 a Bíblia diz: enviou, pois, Josué a Jericó alguns homens de Ai, que estavam em Bet-Ave, a banda do oriente de Betel, falou-lhes dizendo: espiai a terra. E subiram, pois aqueles homens foram espiar. E voltaram a Josué e disseram: não ponha todo o povo, suba alguns 2 ou 3 mil homens a ferir Ai. Não fadigues ali todo o povo, porque poucos são os inimigos. Olharam e pensaram que a batalha era fácil. Só uns 2, 3 mil homens, está bom. São poucos os inimigos, nós vamos vencer. E foram, irmão, e tomaram uma coça. Voltaram envergonhados. Voltaram envergonhados. Apesar de serem maior número, foram derrotados. Mas por quê? Porque se você olhar no versículo 1, a Bíblia diz: e prevaricaram os filhos de Israel no anátema. O que é anátema? É a coisa condenada por Deus. Alguém havia no meio do povo de Israel tomado daquilo que era condenado por Deus, né? Que foi o Acã. Então eles foram para a batalha contaminados. Você vê que depois da derrota, o que o Josué faz? Aí que ele vai orar. Aí diz: nós fomos envergonhados, Senhor. O que vão dizer da gente? Que a gente virou as costas para os inimigos, a gente fugiu deles. Mas ele deveria ter orado antes, para tirar o anátema, para que eles pudessem ir para a batalha e vencer. Então aquela batalha se tornou árdua, durou mais tempo. Por quê? Porque o ferro do machado estava embotado, não estava afiado. Porque é nessas orações que a gente faz, é nessa comunhão com Deus, igual o salmista Davi disse: Senhor, vê se há em mim algum caminho mau. É nessa comunhão com Deus que a gente vai, que o Espírito Santo vai sondando o nosso coração, e a gente vai tirando as impurezas, a gente vai tirando a maldade, porque nós somos cheios de maldades, irmãos. Todos nós, por causa do pecado, a maldade se instala na gente. Você pode prestar atenção, às vezes você está assistindo um filme, e você, sem perceber, você já está torcendo para o bandido. Bandido do filme. Você está lá torcendo para o bandido. Por quê? Porque a maldade está instalada na gente. Está dentro de nós. Você está torcendo para a mulher largar o marido e ficar com o amante. Por isso que a gente tem que vigiar muito que a gente assiste. Principalmente essas novelas sujas que estão passando por aí. Porque a maldade está instalada em nós. Agora é nessa comunhão que a gente tem com Deus que a gente vai tirando essa maldade, a gente vai se lavando. Deus, eu preciso de Ti.
Hoje eu cheguei aqui, era 5 e pouquinho da manhã, eu dobrei meu joelho aqui no altar, nessa cadeira, e comecei a orar, a buscar a Deus. Os irmãos fizeram um desserviço para a igreja, deixaram essa máquina de ar-condicionado ligada a noite todinha aqui na igreja. E eu estava orando aqui no altar, dizendo: Deus, eu preciso que o Senhor me ajude. Eu não posso fazer a obra de Deus se o Senhor não for comigo. Eu não posso ser usado pelo Senhor por mim. Eu preciso da tua ajuda. A mesma coisa, meu caso é o ministério, a igreja, mas às vezes é o seu trabalho, às vezes é um problema no casamento, às vezes é uma adversidade, você está enfrentando, a dificuldade que você tem. Você tem que chegar diante de Deus e começar a se examinar, orar, purificar seu coração, afiar o seu machado. Porque aí, meu irmão, aquela batalha, ela vai ser vencida com mais facilidade. Aqui se tornou um peso. Humanamente falando, eles tinham tudo para vencer. O número de soldados que eles tinham era muito maior. Mas perderam a batalha. Às vezes você está perdendo. Mas por quê? Porque o seu relacionamento com Deus está indo à falência. É a mesma coisa quando um casal deixa o relacionamento ir à falência. Não há mais diálogo, não há mais compreensão, não há mais sexo, não há mais alegria entre o casal. O relacionamento vai à falência. Vai à falência. Assim também é o nosso relacionamento com Deus. Não pode falir. Todo dia, todo momento, todo instante, orando, falando com Deus, na comunhão. O Josué, depois que quebrou a cara, deveria ter orado, não deveria ter ouvido o conselho dos espias, que os espias foram e disseram: não mande todo o povo não, manda umas 2 ou 3 mil soldados só, porque essa aí já está no papo, como diz o ditado popular. Essa daí a gente já venceu. Não vão fadigar o povo não. Mas foi lá e voltaram com a cara grande. Foram derrotados. Às vezes acontece com a gente. Às vezes acontece conosco. Somos vencidos, somos derrotados, somos falidos no nosso relacionamento com Deus. E isso resulta nas nossas perdas, nas batalhas. Então, passe mais tempo. Se o Josué estivesse afiando o machado, o ferro do machado, mas deixou ficar embotado. Perdeu a batalha. Irmão, e quando você ora, isso aqui eu não sou a única pessoa. Eu acho que muitos aqui têm vida de oração. E se não tem, deveria ter. Mas quando você ora, você começa a perceber mais as coisas. Deus começa a te mostrar coisas que antes você não conseguia ver. Deus vai mostrando, vai mostrando, vai mostrando. Ele vai mostrando o que é a estratégia do demônio. Você vai percebendo. Às vezes o filho chega em casa, você percebe. E é necessário chamar para conversar. Às vezes é o cônjuge. Essa vida de oração traz percepção. Essa vida de oração traz uma sensibilidade espiritual maior para você resolver certas questões. Então, se a gente negligenciar o nosso relacionamento com Deus, as batalhas simples se tornarão maiores e mais desgastantes. Vai nos desgastar mais. Então eu preciso manter a comunhão com Deus. Se tiver bem afiado, não vai ser mais a força. O que vai determinar o resultado é ele estar bem afiado. Amém? Então, voltando lá para onde a gente começou, Eclesiastes 10:10. Eclesiastes 10:10. O texto diz: se estiver embotado o ferro. Que ferro é esse? O ferro do machado. Embotado é o que? Sem corte, não está afiado. E se não afiar o corte, o que acontece? Então deve pôr mais
força. Por isso você está com essa força aí, irmão. Deus não quer isso para você, não. Mas, olha o finalzinho agora. Mas a sabedoria é excelente para dirigir. Então, o que eu entendo aqui? Que afiar o machado é usar a sabedoria. Irmão, se você afiar o seu machado, você está usando sabedoria. Porque você sabe que você vai usar e vai ter um resultado mais proveitoso do que o outro que não afiou. É sabedoria. Orar, buscar Deus, jejuar, se consagrar, ler a Bíblia, é o quê? Sabedoria. Quem é sábio busca Deus. Quem é sábio ora a Deus pelas madrugadas. Quem é sábio passa mais tempo lendo a Bíblia. Quem é sábio vem aos cultos buscar a Deus, se preencher com a unção do Espírito Santo. Então, aquele lenhador que passa um tempo afiando o machado, ele está usando o quê? Sabedoria. Ele está usando sabedoria. Daqui a pouco aparecem umas lenhas para cortar aí. De vez em quando aparece, não aparece? Umas árvores grossas, os troncos dessa espessura. Para a gente, ó. E aí, a gente não afiou o machado. Eu me lembro uma vez, irmão, a gente foi pescar lá no norte de Minas. E a gente foi para passar a noite na beira do rio. E aí o cidadão esqueceu de levar o machado para cortar a lenha. E o que aconteceu? Tinha umas árvores secas lá, um lugar que a gente tinha que cortar. Mas cortar no facão, e facão cego ainda, irmão, embotado. Aquela noite nós passamos um frio que só, irmão. A gente, eu me lembro que eu peguei um pano que eu trouxe, coloquei no chão, lá deitei naquele chão, encolhidinho, e falei, olha, a próxima vez agora, eu que vou trazer as ferramentas, que eu não vou passar mais frio, tá cheio de lenha aqui, a gente não tem um machado para cortar a lenha. Pelo amor de Deus, noite, pensa num frio, a noite toda, irmão. E o pior é que se tivesse pegando peixe, pelo menos ajudava, né? Então é só uns bagrezinhos desse tamanho assim. O sofrimento. E teve um irmão que ele estava pegou aquele, aqui vocês falam teçado, né? E com teçado. E não cortava, irmão. E batia naqueles pedaços de madeira seco. Não adiantava nada, irmão. Sem lenha não faz fogo, né? E sem fogo passa frio. Eu falei, ixi, nunca mais vou com esse povo despreparado, não. Infelizmente. E no meio do mato, irmão, se não tem fogo, não afasta o animal, né, irmão? Vem uma onça aí, pega nós. É que nem um vídeo que eu vi esses dias, o cidadão, ele colocou como se fosse uma caixa de som, o barulho de uma onça. E foi andando, né? Os amigos dele estavam pescando na beira do rio. Quando ele chega, os dois já tinham pulado dentro do rio. É muita maldade, né? Imagina a raiva da turma, né, irmão? Era só o barulho lá da onça, mas era na caixa de som só, tava? Ô maldade, né? Quando ele vê os amigos, está tudo dentro da água, correndo da onça, não era onça nada. Então tem que entender que afiar o machado é o que? É sabedoria. Você não... Irmão, uma hora ou outra aparece um desafio, aparece uma dificuldade. Então a gente precisa parar e começar a tirar tempo para buscar a Deus. Amém? Guarda essa palavra para você hoje. Vamos aplaudir Jesus. Pessoal de casa, Deus abençoe.